Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida e de toda a sua família. Você que me assiste aí semanalmente e você que está chegando por aqui pela primeira vez hoje, né? Este é um trabalho que faço semanalmente, de gravar breves mensagens da Palavra de Deus, com o intuito básico de disseminar a palavra, de espalhar a mensagem aí através do alcance da internet. Partindo disso, então, peço aí que você compartilhe essa transmissão pelo próprio Facebook e também nos seus grupos de WhatsApp, para os seus contatos, seus amigos, né? Sempre é bom dizer também que as diretrizes do Facebook elas mudaram. Antigamente essas lives elas ficavam gravadas, salvas na minha conta pessoal, mas agora com a diretriz nova, todas as transmissões são deletadas após, se eu não me engano, 90 dias. Então, eu quero também te indicar, né, que você conheça o nosso canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo, e lá sim essas transmissões ficam salvas, né? Não serão apagadas nem daqui 90 dias, nem daqui um ano, 2, 3, não. Ficarão salvas lá, então por lá você vai ter acesso a todos os conteúdos das lives anteriores e das próximas, né? Até para quem não consegue estar aqui ao vivo, né? E também caso você envie para algum contato seu que não tenha conta no Facebook. Dito isto, como eu havia prometido no domingo passado, estaremos começando uma jornada aí de 7 domingos, né, em que estaremos com o tema As 7 Cartas do Pai, fazendo uma aplicação para os dias de hoje das 7 cartas reveladas a João no livro do Apocalipse. Não faremos uma abordagem histórica, o que significa, os símbolos, nada disso. Serão aplicações básicas para os nossos dias. Como que cada uma dessas cartas se aplica a nós. Começando então, hoje, pela primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Então, você que tem aí sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro do Apocalipse. Acho que esse livro não precisa eu explicar onde está, né? Vai lá para o final da sua Bíblia, é o último livro, não tem dificuldade. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7. Passemos a ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se chamam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Você vai notar durante esses 7 domingos que as 7 cartas, né, elas seguem o mesmo padrão. Jesus se apresentando como o autor, tecendo alguns elogios, na maioria, não em todas, alguma crítica, e geralmente não é qualquer crítica, é uma crítica bem dura, severa, e o final da carta termina com uma promessa, né, referente ao céu. Começando então hoje por Éfeso, a primeira igreja dessas 7. Dando uma analisada no texto, eu escolhi aí o tema desta carta, né? Que é perseverança superficial. Como de costume, vamos aí lendo verso a verso para que possamos entender melhor, né? E como que isso se aplica a nós. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, no último verso, o próprio Cristo ele dá a revelação para João do que significa essas estrelas e os candeeiros. Apocalipse 1:20. É só você olhar um pouquinho para o lado aí na página. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, partindo disso, toda vez que nós lermos aqui as estrelas são os pastores dessas 7 igrejas. E toda vez que a gente ler aqui os candeeiros, e existem 3 traduções para essa palavra. Você vai ter traduções da Bíblia que vão ter candeeiro, você vai ter traduções que vão ter castiçais. Eu não me lembro a terceira agora, mas são 3 nomes que significam basicamente a mesma coisa. Você já deve ter conhecido, já deve ter visto aquele objeto de metal que é muito conhecido no judaísmo, em que uma estrutura, né, com vários braços assim, né, sustentam algumas velas, né? A estrutura ela é chamada dessa forma, né? Candelabro, candeeiro, enfim, é uma estrutura de metal, e o metal aqui citado é ouro, não é qualquer coisa, né? E que a ideia é que se coloque ali fogo, né? Quando falarmos então dos candeeiros, ou aí como esteja aí na tua tradução, candelabro, enfim, significa a igreja, tá? Lembrando que Apocalipse sempre usa termos aí simbólicos, tá? Voltando então, Jesus se identifica. Essas coisas, diz aquele que conserva, o conservar aqui é segurar, que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, os pastores daquela igreja, Jesus estava falando: vocês estão na minha mão. Não pense que vocês estão soltos por aí, sem cabeça. Vocês estão na minha mão, seja para repreensão, seja para proteção e cuidado, né? E ele diz que anda no meio dos candeeiros, né? Então quer dizer o quê? Ele está presente dentro da igreja que segue fielmente a ele. Dito isso, ele continua: conheço as tuas obras. É interessante que esse conheço as tuas obras também
mais especificamente a palavra conheço, essa palavra vai estar presente também nas 7 cartas. Então é uma maneira de Jesus deixar claro ali aonde ele quer chegar. Ele não está dizendo, olha, eu tenho ouvido falar. Não, eu conheço pessoalmente cada um de vocês. E repare que as cartas, elas não vão para a igreja, para o povo. Elas vão inicialmente para o pastor. Para a pessoa ali responsável por aquele povo. Para a pessoa, como a palavra mesmo vai dizer, por aqueles que prestarão contas pelas almas deles perante Deus no último dia. Conheço as tuas obras, o teu labor. Labor aqui é trabalho árduo, né? Conheço o teu labor e a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então aqui o Senhor deixa claro que Éfeso, naquele tempo, era uma igreja com algumas características. Era uma igreja perseverante. Então era uma igreja que não recuava com facilidade. Vinha adversidade, vinha perseguição, vinham as doenças, né? Levantes do inimigo de toda sorte, mas isso não fazia com que eles parassem. Então, uma igreja perseverante. Segundo ponto, não pode suportar homens maus. Então, uma igreja que preza pela justiça interna, né? Uma igreja com uma administração muito severa, né? Até hoje ainda existe aí algumas igrejas mais tradicionais que são regidas praticamente igual a uma repartição pública, né? Em que tudo é feito por eleição e tal, e uma questão assim de maior gravidade, como um assédio moral, algum crime, alguma questão assim, um desvio financeiro, enfim, é punido severamente e geralmente a pessoa é afastada do cargo, né? Então é nesse ponto aqui. Vocês não podem suportar homens maus, não podem suportar, é tipo assim, não passa pano, não passa a mão na cabeça. Então é tipo, ó, você está seguindo a Jesus verdadeiramente ou não? E se não, você é um falso cristão, e se você é um falso e está prejudicando o povo de Deus, você está fora. Era essa severidade. Então, uma igreja perseverante, que prezava por justiça e que era impecavelmente doutrinada. Então, que tinha uma doutrina impecável, porque eles conheciam um falso profeta com pouco tempo de convivência, né? Naquele tempo, alguns homens se levantavam, né, para dizer que eles eram também apóstolos, né? E aqui é necessário dizer, né, que apóstolo é aquele que foi testemunha ocular de Jesus, né? Isso não estava no esboço, né? Mas fica aí a dica. Apóstolo é testemunha ocular de Jesus. Foram 12. E o apóstolo Paulo, ele chama a si próprio de um abortivo. Então, assim, é como se ele falasse, olha, eu sou na linguagem atual, a raspa do tacho, né? O último ali. Levando em conta que um apóstolo tem que ter andado com Jesus, ou sido revelado por ele, como foi o caso do apóstolo Paulo, né? Meio complicado apóstolos 2000 anos depois, né? Mas vamos lá. Então, essa igreja, ela era muito severa também na doutrina. Então, ela não tolerava falsas profecias, falsos ensinos, e era impecável
doutrinariamente impecável. Três, tens perseverança, aqui ele repete o fator da perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. Suportar provas por causa do nome de Jesus é basicamente perseguição, né? E aí você imagine todo tipo de perseguição que um crente vivia naquela época, né? Bom que se diga, estamos falando aqui de 7 igrejas, mas não existiam templos, tá? Naquele tempo, Roma, o Império Romano não autorizava que se construísse templos, né? Isso só foi acontecer aí séculos depois, a partir do Imperador Constantino. Então, tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, de uma certa forma aqui, com outras palavras, o Senhor fala 3 vezes sobre o fator da perseverança. Então, com certeza era a principal característica. Mas o porquê que essa live tem esse tema, perseverança superficial, você vai descobrir agora nesse verso 4. O Senhor acaba de elogiar a perseverança daquela igreja. Mas chegando no 4 ele fala, olha, eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Parece algo assim contraditório, né? Porque você fala, cara, mas ele acabou de elogiar a perseverança desse povo e agora vem essa porrada, né? Assim, você abandonou o seu primeiro amor, quem abandona não é perseverante. Mas aí entra a explicação. Para muita gente, naquele tempo e ainda hoje, perseverança, não para todos, tá? Mas para muita gente, perseverança se resume à presença. Para muita gente, eu ser um cristão perseverante é eu ir à igreja semanalmente. É eu ler a palavra regularmente, é eu de vez em quando fazer minhas orações, e só. Só que isso não é perseverança. Eu sou perseverante porque eu fico doente, mas eu não saio da igreja. Eu sou perseverante porque meus pais faleceram, mas eu não saí da igreja. Isso não é exatamente perseverança. Perseverança não tem a ver com presença apenas, mas tem a ver com transformação interna e pessoal. Existe muita gente que está dentro da igreja, mas que Cristo não está dentro dela. Existe a diferença, então, de um frequentador para um servo, para um discípulo. O perseverante verdadeiro é aquele que passa, sim, por tudo que foi falado aqui, que passa por lutas, por perseguições, que passa por tudo que alguém possa passar, mas que também passa por um processo de transformação pessoal dia após dia, que vive um arrependimento diário. Isso é a perseverança verdadeira, não apenas uma perseverança de aparências, né? Então esta aí é a diferença e que faz com que não seja contraditório. Eu disse que parecia quando você lê superficialmente o texto, mas quando você vai entender mesmo é isso. Como que alguém perseverante abandonou? Porque não abandonou o templo, mas abandonou o primeiro amor. Qual que é esse primeiro amor? O primeiro amor é quando uma pessoa chega para a fé. É quando você é o que se chama de um novo convertido. Você acabou de realizar ali a sua confissão de fé, em outras palavras, aí, aceitar a Jesus, né? E tudo é muito novo, e aí você quer conhecer tudo, você quer
ir para tudo quanto é evento da igreja, você quer ir para a vigília, você quer estar em todas as reuniões, você está ali, né? E não apenas presença, mas você também geralmente vive uma radicalidade, você muda muitos costumes, muitos hábitos num curto período de tempo, né? Então aquela transformação inicial do começo da caminhada é chamada de primeiro amor. E aí o Senhor afirma, vocês perderam isso. Aí você pode me falar, Robson, mas perder o primeiro amor porque ele passa, né? A novidade ela passa, toda novidade ela passa. Não. Esse primeiro amor, ainda que se conheça como primeiro, ele deve ser alimentado. Esse amor por Jesus e por obedecê-lo, porque a palavra diz, aquele que me ama obedece meus mandamentos. Esse amor pelo Pai, ele deve ser alimentado ano após ano. Independente se você está há 3 anos de conversão ou se você está há 30 anos. Ele deve ser alimentado. E aí quando o Senhor afirma que eles perderam o primeiro amor, ele está afirmando, olha, vocês perderam a essência de ser igreja, de ser um verdadeiro cristão. Tanto que é sério que no verso seguinte ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Aqui ele está falando, então, de alguém que se esqueceu de onde caiu. De alguém que caiu, mas está tudo bem. De alguém que esfriou, que vive uma vida religiosa, mecânica, mas que tanto faz, né? E aí o Senhor faz essa chamada de atenção aqui. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, lembra de onde caíste, analisa onde foi que você errou o percurso, aonde foi que você tirou os olhos da cruz para colocar em qualquer outra coisa, e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Por quê? Se não quer dizer o quê? Caso você não faça isso, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Caso não te arrependas. Então aqui a palavra arrepender também repetida aí pela segunda vez. Lembra que eu falei que o candeeiro aqui, o próprio Cristo traduz como sendo as igrejas? Mas é necessário entender que a igreja não é o prédio. Tá? A igreja citada aqui não é o prédio, tanto que naquela época nem tinha, né? Então as igrejas eram nas casas. Então, quando o Senhor está falando aqui, removerei de vocês o candeeiro, removerei de vocês o castiçal, né? Lembrei a terceira palavra, candeeiro, candelabro, castiçal. Ele está falando nas entrelinhas, removerei de vocês a minha presença, que faz com que a igreja faça sentido. Então esse verso 5 ele significa isso. Remover o candeeiro, como eu expliquei no começo, é onde se colocava fogo na ponta dele para iluminar. Então, é tipo assim, caso não se arrependam e continuem levando o meu nome de qualquer maneira, vocês ficarão sem a minha luz. Entenda-se, sem o meu Espírito. E uma igreja sem o Espírito de Deus é apenas um clube. É apenas uma reunião de amigos que concordam com um discurso que está sendo falado. E que vão ali
reuniões apenas por uma convenção, apenas porque não tem outra coisa para fazer, né? Isso é muito sério, porque aqui começa a nossa aplicação. Aqui fica clara a superficialidade da perseverança daquele povo. Eles agora são chocados com a verdade de que a perseverança deles era apenas presencial, era apenas de liturgia, era apenas de serem mestres, de conhecerem muito bem as Escrituras. Mas que esse conhecimento das Escrituras, eles não haviam ainda permitido que isso transformasse a vida deles. Pode ser que eles estavam lendo as Escrituras apenas como uma mera literatura, né, que não estava gerando frutos. E o Senhor fala, olha, volte às primeiras obras. Então, volta à essência. E caso não te arrependas... E aqui é interessante pensar que qual que é o maior castigo que Deus pode dar para o seu povo? Aí você pode falar, castigos terríveis, uma doença, né, alguém cair numa maca de hospital. Assim, para algumas pessoas, e talvez você conheça alguém assim, ou seja este alguém, para algumas pessoas, não como regra, tá? São fatores excepcionais, o cair numa maca de hospital acaba sendo uma bênção. Talvez você conheça alguém que viveu uma vida totalmente errada, totalmente inconsequente, e foi refletir no sentido da vida quando parou num hospital, né? Então, eu não diria que esse é o pior castigo. O pior castigo é crise financeira. Não. O pior castigo que uma igreja pode ter é a falta da presença de Deus. E como que eu identifico que uma igreja não tem a presença de Deus? Quando ela vai fazendo concessões. Eu falei aqui em algumas lives passadas sobre as dead churches na Europa, né? São igrejas que se preocuparam demais com a estética, se preocuparam demais em agradar e foram tirando do púlpito a palavra. Então se prega 1 hora, daqui a pouco se prega 40 minutos, daqui a pouco se prega 15, daqui a pouco nem se prega. Então, o primeiro fator de uma igreja que está perdendo a presença de Deus não é porque ali não tem morto sendo ressuscitado, cego voltando a enxergar. Não. É porque a palavra não está sendo ministrada, ou está sendo ministrada deturpadamente. Porque você imagine, se alguém já tem a possibilidade de não perceber, neste caso aqui, que perdeu o seu primeiro amor por Jesus e pelo Evangelho, ouvindo a palavra, você imagina se não estiver ouvindo nada. Então, é exatamente isso. O Senhor estava ameaçando tirar a sua presença da igreja de Éfeso, caso não se arrependesse. Caso não se arrependesse, então quer dizer o quê? Ainda tinha uma chance. Olha, ainda dá tempo de vocês manterem o candeeiro aceso, de vocês voltarem às primeiras obras, e isso porque o candeeiro está aceso. Não se vive santidade, não se persevera profundamente, verdadeiramente, não se cresce espiritualmente por si próprio, pela força do braço, mas se persevera porque o candeeiro de Deus está aceso na vida de cada um.
E aí o Senhor termina com mais um elogio, né? Verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo herético, né? Então um grupo que pregava heresias. E quando eu fui estudar esse grupo, eu me assustei um pouco porque existe heresia, mas esse pessoal se superou. A base dos nicolaítas era ensinar dois fatores: de que a espiritualidade por si só não era suficiente, então abriam concessões para duas situações, afirmando que nenhuma das duas era mais pecado: a idolatria, então adorar outros deuses, imagens, estava tudo bem, e a fornicação, a prostituição, todas as formas aí de relacionamento ilícito, né, pecaminoso. Então, imagina a bagunça que era, né, quem seguia esses caras. Por isso que o Senhor fala: eu odeio as obras destes hereges, né? E ele afirma: e vocês também odeiam. Então, assim, o Senhor está dizendo: vocês poderiam estar pior, né? Então, já que a questão de vocês é apenas voltar ao primeiro amor, voltem e continuem com as outras características, né? Continuem fiéis, continuem rebatendo falsos mestres, continuem não dando ouvidos para os nicolaítas, mas o ponto principal desta carta é: perseverem de coração. Não viva uma perseverança superficial. Eu falei como que é a perda do candelabro, do castiçal, da presença de Deus, de uma igreja inteira. Mas como que eu sei que uma única pessoa, e aqui é o ponto mais alto dessa aplicação, uma única pessoa perdeu a presença de Deus? Ela não, ou até, vou ser mais claro, né? Nunca teve. Achou que tinha, mas era apenas um entusiasta, né? Como que eu sei que alguém não tem nenhuma vírgula da presença de Deus? Talvez você conheça alguém que viveu aí na igreja, congregou, caminhou, né, por 15, 20 anos. E de repente, cansei. Vai seguir o teu caminho. Esse cansei, vou seguir outro caminho, não aconteceu na última semana. Já vinha. Então, o pior castigo é esse. É a pessoa, ela não ter a luz de Cristo na vida dela. É ela, muitas vezes, viver por anos e anos achando que tinha a luz de Cristo. E quando se dá conta, está caminhando pelas próprias pernas. No capítulo 1 de Romanos, tem um verso lá que vai dizer que existe uma categoria de pessoas que o Senhor simplesmente solta o freio. Você quer viver dessa forma? Você quer viver dessa maneira depravada, perversa, ruim, prejudicando o teu próximo, fazendo tudo que não presta, ouvindo a palavra e debochando, dizendo que você não tem que se arrepender de nada? É isso? Você quer viver dessa forma, sabendo que está errado? Então, simplesmente vá. E depois arque com as consequências. Então, o maior castigo de Deus para o homem é soltá-lo. Vá e viva intensamente da maneira que você bem entender.
Isso é muito grave, é muito sério, porque muitas vezes entendemos que quando Deus está bravo, quando Deus está triste com as nossas vidas, Ele manda uma doença, ele manda uma falta de sono para você buscá-lo 3, 4 horas da manhã. Nem sempre. Muitas vezes o maior castigo de Deus é fazer o que nós queremos. Ah, é? Você quer seguir assim? Tudo bem, vá. E ele termina com o 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui ele termina com essa aplicação da promessa vindoura, futura, de que quem perseverar até o fim estará com ele na eternidade. E nós finalizamos essa transmissão com essa mensagem para a sua vida, para a nossa vida, né? Como que tem sido a nossa perseverança? Como está o nosso coração em relação a Jesus, em relação ao Evangelho? A nossa perseverança, ela é apenas física? Ou a perseverança que é em nós, ela é interna? Será que muitas vezes não somos aquela pessoa perseverante, mas na frente dos outros? Lá dentro da tua mente você questiona Deus o tempo todo. Ah, mas isso eu não queria que fosse assim. Ah, mas essa situação não é da maneira que eu esperava. Eu particularmente tenho vivido algumas situações assim. E eu aprendi a não reclamar. Eu até brinco, né? Eu falo, definitivamente Deus não respeita minhas decisões, né? Eu levo no bom humor. Porque é de fato isso. O Senhor não respeita as suas decisões. O Senhor não está muito preocupado com o dito aí livre-arbítrio, né? Então, que a perseverança que estamos vivendo, ela seja cada dia mais profunda. Então, das 7 cartas, a primeira traz essa mensagem. Perseverante, sim, mas não de aparências. Perseverante, sim, mas não apenas para mostrar para os outros que eu não falto em culto, para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa que conhece bem os ritos, as liturgias, tudo, né? Que eu sou uma pessoa que canta bem, que toca bem um instrumento, que faço bem o meu próximo, né? E mais nada. Mas dentro do coração não há transformação. Dentro do coração ainda não perdoou. Dentro do coração ainda não deixou a avareza. Dentro do coração ainda não lançou fora os ídolos. Ainda tem objetos, bens que, se alguém relar a mão e fizer um risquinho, a pessoa ama mais aquele objeto do que o próprio filho, do que a esposa, do que os pais, enfim. Idolatria. Então, é isso. Que a nossa perseverança ela seja transformadora. Perseverar significa, né, seguir adiante quando tudo está dando errado. Mas seguir adiante com fé, seguir adiante de coração. Lembre-se que no começo dessa carta e de todas as outras, o Senhor começa com eu conheço as suas obras. Não é o que você demonstra ser. Eu conheço. O quão profunda é a tua perseverança. É isso. Então, que você possa ter guardado essa mensagem no seu coração. E todas as vezes que você pensar nesse tema, nesse assunto, perseverar, que isto venha com essa profundidade. Que perseverar não é bater ponto. Né? Que perseverar viver cada dia mais buscando ser mais parecido
com o Mestre, ser mais parecido com Jesus. Como de costume, estaremos finalizando essa transmissão com uma oração. E dentro deste tema, se você está aí em um local onde você tem a condição de orar juntamente comigo, peço que o faça. Amém? Então, você que pode aí, em reverência ao nosso Deus, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai Santo, Pai amado, começamos hoje, Senhor, essa jornada das 7 cartas e na carta de hoje aprendemos sobre perseverança superficial. Pai, muitas vezes vivemos essa perseverança superficial, muitas vezes somos aquela pessoa que apenas crê no Senhor quando tudo está indo bem, que apenas tem uma vida firme quando tudo está caminhando na tranquilidade. Na primeira luta, ainda que não deixemos a sua casa, mas vivemos na murmuração, na reclamação. Que não sejamos mais essa pessoa, Pai. Que esteja longe do nosso coração sermos aquele filho que só procura o Pai quando precisa de um favor. Que possamos realmente amar o Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já fez. E nada mais. Que já é mais do que o suficiente. Faz brotar, Senhor, no nosso coração mais e mais essa perseverança e que nunca nos acostumemos com o nosso estado atual. Que possamos continuar na caminhada para o céu e, como diz Paulo, completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé. Que possamos realmente voltar às primeiras obras e viver o primeiro amor por toda a nossa vida. Assim peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Estamos finalizando. Você que começou a assistir hoje ou já conhece o nosso trabalho aí de outras semanas, esteja conosco também no próximo domingo, por volta de 10 da noite, quando estaremos fazendo a leitura e explicação aí da segunda carta, carta à igreja de Esmirna. E é isso então. Compartilhe, envie para os seus amigos e uma excelente semana para você e para a sua Deus te abençoe e até mais.